Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 22 de outubro de 2022 e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra de hoje está na carta que o apóstolo Paulo escreveu, primeira aos Tessalonicenses. Eu vou ler o finzinho do capítulo 4 e o capítulo 5. Por quê? O finzinho do capítulo 4 é um questionamento que os tessalonicenses tinham de como Jesus iria voltar. Porque Paulo esteve em Tessalônica, só que Paulo foi expulso de lá. Não deu tempo dele fazer um discipulado completo naquela cidade, na igreja, na verdade. Eles entenderam a palavra, eles se converteram, confiaram na palavra, entenderam que era aquilo mesmo. Só que eles tinham ainda alguma dificuldade porque Paulo foi expulso. Então ficou algumas interrogações. E Paulo, em Corinto, porque ele estava em Corinto quando ele escreveu essa carta, ele estava preocupado com o que estava acontecendo lá em Tessalônica, porque na verdade são os filhos da fé. Então aquele bom pastor se preocupa com a ovelha mesmo estando muito longe, né? Quando um pastor manda um missionário para fora da sua localidade, para fora do seu país, muitos vão para a África, muitos vão para a Índia, eles ficam muito preocupados com a ovelha que lançou em campo, né? Precisa de ter notícia. E aquela igreja foi fundada por Paulo, ele tinha aquela responsabilidade maior ainda, mesmo que não tivesse sido fundada por ele ia ter essa preocupação, porque o apóstolo tem mesmo a preocupação com as suas ovelhas. Ele manda Timóteo para Tessalônica. Timóteo vai, vê o que está acontecendo com a igreja, vê se está tudo bem. Ele teve que sair correndo, vê o que está acontecendo com a igreja, volta a me dar notícias. E ele voltou e deu as notícias para Paulo. E da onde saiu essa carta? Que Paulo escreve uma carta para confortar os tessalonicenses que estavam ali passando por perseguição. A igreja estava sendo perseguida, mas a igreja estava firme. Existia problema na igreja? Muitos, encrenca, existia. E isso em todas as igrejas acontece. Desde aquela época, imagina, uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo apresentava problema. Então, dá uma lição pra gente, né? Parar de questionar a nossa igreja, porque todas elas têm problema. Eu vou sair porque aconteceu isso. Gente, é bobeira, não faça isso. Toda igreja tem problema. Todas, não adianta. A religião perfeita vai ser na glória. Enquanto a gente está aqui, não vai ter mesmo religião perfeita, tudo certinho, bonitinho, porque é a gente que faz a igreja e nós somos cheios de falha. Mas aquela igreja é perfeita. Se você for lá, você vai deixar ela imperfeita, porque você tem falha. Então, se aquete o coração, permaneça onde você está, Deus tem muito ali com você, amém? Então aí Timóteo vem e traz as questões que Paulo precisava saber. E uma das questões era como Jesus Cristo vai voltar, porque Paulo fala da primeira e da segunda vinda. A primeira vinda, Jesus trouxe o reino espiritual para nós, a gente aceita Cristo espiritualmente, trouxe o reino espiritual em nossos corações, que a gente tem que aceitar aqui no coração, na mente, no coração, em todo o nosso corpo, todas as nossas células, vamos dizer assim, a gente tem que aceitar Cristo, ele trouxe esse reino. E aí, na segunda vinda, ele vai trazer já aquele reino glorificado, onde o nosso corpo será glorificado, onde nós vamos ser levados ou arrebatados, né? Vamos dizer assim, porque fala que nós vamos ser arrebatados num corpo glorificado. A primeira vez, os primeiros serão os mortos, os que dormem. Eles vão primeiro, depois nós. Então são essas duas vindas. Primeira, ele morreu na cruz, trouxe o reino celestial para os nossos corações. A gente tem os nossos pecados perdoados na cruz. Quando a gente procura, não que a gente não vai pecar de novo, não que a gente não vai ter doença de novo, mas hoje a gente ajoelha, a gente fala direto com o nosso Pai, coisa que antes não existia. Existia um véu que separava a gente de Deus. Hoje Deus contempla o coração de todos, o Espírito Santo está em nós, está em todos nós, basta a gente receber ou não. E Paulo faz uma advertência e explica aqui o que estava acontecendo, o que ia acontecer para eles, porque era uma preocupação deles. Talvez durante essa estadia de Paulo na cidade e a ida para a cidade de Corinto, talvez algumas pessoas morreram.
A gente não sabe. E aí eles começaram, mas ele morreu, porque até para Paulo, né, Jesus vai voltar? Acredito que até Paulo pensava que Jesus fosse voltar ali na geração dele também. Não, a gente não imaginava, nem eles, que ia demorar tanto, porque na verdade Jesus vai voltar no Kairos de Deus. O que é Kairos? Kairos é na plenitude, é no tempo determinado de Deus, no tempo propício, vamos dizer assim, quando Deus achar, ver que é o tempo propício, Jesus vai voltar. Jesus veio como homem na terra no Kairos de Deus, na plenitude, no tempo que Deus achou propício que Jesus voltasse. Você pensa que o pessoal do exílio não perguntava, gente, cadê o Messias? Né? Eles estavam ali no exílio. Não era época, não era época. Jesus veio no Império Romano naquelas condições. E estava tudo certo do jeito que estava, porque Deus faz as coisas tudo certo. E aqui no final do capítulo 4, eu vou ler para vocês o que Paulo fala sobre essa questão que Timóteo trouxe para Paulo. Eles estão com dúvida disso, estão com dúvida de várias coisas, mas eu vou me ater apenas a isso para não ficar muito extenso. Então Paulo explica, ele fala assim, mas como que vai ser a vinda de Cristo? O certo era a gente ler o sermão escatológico, né? Uma vez nós vamos pegar esse sermão escatológico e destrinchar ele aqui. Mas vamos pegar essa parte aqui que é interessante também. Eu vou ler no capítulo 16, capítulo 4, versículo 16, bem finalzinho. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, como eu falei, ressuscitarão primeiro. Até aí tudo bem. Ao soar da trombeta, Jesus vem aos céus, nas nuvens aos céus, porque Jesus fala. Quando ele foi assunto nas nuvens aos céus, ele foi levado. E ele fala, do jeito que vocês estão vendo eu ir, eu vou voltar. Então ele já tinha falado, eu vou voltar desse jeito. E aqui bate, do jeito que ele falou. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, ele já se inclui, os vivos, por isso que acredito que ele pensou que Jesus ia voltar na geração dele, né? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Nós vamos ser levados, quando Jesus estiver na nuvem, nós vamos ser levados juntamente com ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Nós vamos ser, quem estiver em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Jesus vai vir nas nuvens, como ele foi, ele vai voltar nas nuvens. Jesus vai ressuscitar os mortos, todos verão, porque todos os joelhos vão dobrar a Jesus, todos os joelhos se dobrarão. Vai ser aquela parte que o pessoal vai falar assim, nossa, bem que João falou que Jesus ia voltar e a gente não acreditou, né? Ó, Jesus aí, ó, será que não vai ter gente aí? Ah, meu Deus, não é que voltou mesmo? Eu não estava nem acreditando. Ah, vai ser tarde, hein? É bom a gente consertar, corrige suas veredas enquanto dá tempo. Porque eu vou ler aqui o que vai acontecer. Vai ser essa hora que o pessoal vai falar assim, olha, bem que fulano falou, né? Bem que ciclano falou que ele ia voltar e a gente não deu ouvido, olha aí, voltou. Os mortos vão primeiro, depois Jesus vai arrebatar a gente já num corpo glorificado e nós vamos ter um encontro com Jesus no céu, nas nuvens. Ai, coisa linda, Jesus. Eu fico pensando, vai ser a coisa mais linda do mundo, né? Se for na minha geração ou se não for, né? Se eu já estiver morta, eu vou ser primeiro, depois eu vou ver os outros vindo, né? Então vocês, cada um tem uma linha de raciocínio. Eu não vou esconder a minha, a que eu defendo. E assim, quem entender dessa forma, amém. Quem não entender, eu também respeito. A Bíblia não fala de vamos dizer assim, de um arrebatamento particular, um arrebatamento, vamos dizer assim, aquela coisa secreta, sumiu a pessoa, serão arrebatados, puf, sumiu. Eu já vasculhei a Bíblia inteira, não fala nesse arrebatamento. A Bíblia fala da primeira vinda e da segunda vinda ao soar da última trombeta ainda, tá lá em Apocalipse, tá? Ao soar da última trombeta, Jesus vem e vai resgatar a igreja. Não, eu não vejo na Bíblia falando que Jesus vai arrebatar a pessoa assim,
Porque senão seria a segunda vinda, né? Seria a segunda vinda. Aí a terceira seria ele vindo nas nuvens. Não, eu só vejo duas vindas, tá? Então, nesse caso, eu vejo a igreja pode passar por tribulação? Pode sim. Pode passar por grande tribulação? Pode sim, pode passar. A igreja pode passar por grande tribulação, porque muitos acreditam que fala, nós não vamos passar porque Jesus vai arrebatar a gente antes. Aonde está isso? Deus não poupou as pessoas. Quantos apóstolos foram mortos, comidos por feras? Quantas pessoas foram queimadas no madeiro porque defendeu a fé em Cristo? Ninguém foi poupado. Então a gente não está numa condição de privilégio nenhum. Nós podemos passar pela tribulação, podemos passar pela grande tribulação, podemos passar por um governo aí diante de nós, podemos passar, porque a Bíblia não fala que ele vai poupar uma geração, ai, tá terrível, tá enfrentando uma tribulação, vou tirar esse povo que confia em mim e vou trazer para... Eu não vejo isso. Eu vejo bem assim, Jesus voltando nas nuvens, como está escrito aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois ele vai... A palavra arrebatamento está escrito, realmente. Ele vai arrebatar a gente, que nós vamos nos encontrar com Jesus nas nuvens, que eu também creio que talvez seja na minha geração, né? Nós vamos encontrar com Jesus na nuvem, num corpo glorificado, aonde vai habitar toda a justiça, toda a paz, o reino de Deus, a plenitude, aquela coisa maravilhosa. E quem ficar aqui não tem essa segunda chance que falam, eu vou ter uma segunda chance, eu passo pela tribulação e vou ter... Cuidado com o que vocês pregam, cuidado com o que vocês ouvem. É igual a parábola das 10 virgens. Fechou a porta, quem ficou de fora ficou. Acabou. Fechou a porta, quem estava aí, esqueceu, se distraiu aí na vida, se perdeu, ficou de fora. Ficou de fora. Eu creio que vai ser bem isso. Agora tem gente que acredita que vai ter um arrebatamento e que depois vai vir uma grande tribulação, vai ter uma segunda chance e depois... Não é escriturístico, mas eu respeito quem acredita dessa forma. Não é a forma que eu acredito, mas eu respeito quem acredita, tá? Aí a Bíblia, né, para ser lida aí, cada um vê de uma forma, né? Eu sou bem assim. Só as escrituras. Tá escrito isso, eu acredito nisso. Então vamos continuar agora assim, capítulo 5, eu já falei bastante, né? E aí, a vinda do Senhor é certa e repentina. Porque aí tem uma pergunta. A primeira era, como? Como ele vai vir? Ele vai vir nas nuvens, tal, que eu acabei de falar. A segunda questão que eles perguntam, quando? Essa pergunta aí todo mundo faz. Mas quando vai ser? Quando vai ser? Essa pergunta aí permeia a história da humanidade depois de Cristo. Para todos os cristãos, essa pergunta rola aí no meio nosso, né? Mas quando vai ser? Quando vai ser? Porque Jesus não falou quando. Exatamente dia tal. Já teve várias igrejas, várias seitas que já determinou, olha, dia tal, na hora tal, Jesus vai vir. Ninguém acertou, já teve encontros não sei o que, em tal lugar, vai abrir um portal, não sei o que. Quantas religiões já tentaram descobrir esse dia, hein? Quantas religiões? E ninguém acertou e não vai acertar. Não vai acertar, porque vai vir no tempo que Deus vai determinar. Deus não vai falar para uma pessoa, olha, eu vou voltar tal dia, eu vou voltar tal dia. Aí eu vou explicar aqui por que é assim. Olha aqui, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, para quem está chegando agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Vamos lá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Paulo não sentiu necessidade nenhuma de escrever quando. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão. O sinal, ele não fala o dia, mas ele dá um sinal. Ele dá um sinal. O dia do Senhor. E o dia do Senhor é uma expressão tirada do Antigo Testamento. Quem falava o dia do Senhor no Antigo Testamento eram os profetas Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Amós. Eles falavam disso, né? O dia do Senhor. O profeta Isaías foi um profeta, quem lê Isaías vai entender muito bem isso, e é interessante ler. Ele é um profeta muito messiânico, ele fala muito do Messias, fala bastante. Então, eles falam assim, que o dia do Senhor vem como um ladrão.
Então, é um sinal. Ele vai vir como ladrão. O ladrão avisa quando ele vai chegar? Não. A gente não tem esse... Vai chegar tal dia. A gente não tem essa dimensão de tempo, essa dimensão de dia. Olha quantos, já passaram 2000 anos. A gente não tem essa dimensão de dia. Se bem que para Deus um dia e 1000 anos é a mesma coisa, 1000 anos com um dia é a mesma coisa, porque Deus não vê esse tempo cronológico que a gente tem, passado, presente e futuro. O tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é outro tempo. E ele é lógico que ele vai voltar no dia que tem que voltar, no dia certo. Ele sabe o dia que ele tem que voltar, mas ele deixa esses sinais pra gente. Ele virá como um ladrão. Lá no sermão escatológico, fala, as pessoas vão estar casando, dando em casamento, vão estar dando em festa, vão estar vivendo uma vida normal, como se nada tivesse acontecido, muito parecido com os dias de Noé, que as pessoas faziam o que queriam, estava tudo de boa, estava tudo tranquilo, vamos dizer assim, uma paz velada, vamos dizer, não é, enquanto eles achavam que estava tudo em paz, veio aí o dilúvio. Vai ser muito assim, quando todo mundo tiver, né, como está agora, vamos dizer assim, está todo mundo em paz, tem muitas pessoas que acham que Jesus nem vai voltar mais, está todo mundo tranquilo, aí Jesus vai aparecer como um ladrão, não vai avisar. Para isso ser justo, eu acho que está certo. Porque faz a gente estar vigilante. Como a gente não sabe o dia, faz com que a gente vigie todos os dias. O crente tem que estar vigilante, tem que estar em oração, tem que estar fazendo o bem, tem que estar pregando, tem que estar levando as pessoas, tem que arrumar um meio de falar de Cristo para as pessoas. Porque o mundo, gente, é incrível, o mundo é complicado. Eu vejo, porque mesmo no canal aqui, faz um tempo que eu estou no canal, que eu estou falando de Cristo, estou falando da vida, estou explicando a Bíblia, estou falando, prego na minha igreja, tudo. Gente, é difícil você conseguir um inscrito, 2 inscritos, 3 inscritos. Quando eu fiz 100 inscritos, eu fiz uma festa em casa. Porque as pessoas não querem, às vezes, ouvir de Deus. Quando vê que é uma mensagem que vai falar do Evangelho, vai falar de Deus, as pessoas, eu não quero. Às vezes a pessoa coloca uma besteira no YouTube, com todo respeito. Porque cada um faz o que quer da vida. Mas quando você olha assim, você fala, gente, não tem conteúdo, não tem nada, não edifica a pessoa em nada, não explica em nada. 20 mil seguidores em 2 dias, 3 mil seguidores em 2, 3 dias. Não é isso aí, não? É, né? Coloca uma bobeira, uma coisa assim que não tem graça, não tem fundamento, não tem fim em si mesmo, não vai te edificar em nada. Você olha... 11 mil seguidores, 12 mil seguidores, 13 mil. Aí você fala uma palavra para edificar, para salvar a pessoa. Quando aumenta um, eu falo, ai, aumentou um. Ai, Jesus aumentou um. Eu fico assim numa alegria. Numa alegria você vê que as coisas, como que é difícil. Como é difícil, você vê, tá aí, você vê, acabamos de passar aí o Rock in Rio, né, aquela coisa toda, você chama para fazer um show, uma coisa mundana, uma pessoa, uma coisa, eu sempre falo com respeito disso, porque cada um gosta do que quer gostar, mas você vê assim, os ingressos se esgotam assim em 5 horas, acabou, a gente ouve, eu não vou atrás desses ingressos, mas a gente ouve, o ingresso já esgotou, e às vezes você vai na igreja, você para uma palavra abençoada, você ora, você jejua, você chega lá, 20 membros. 15 membros. Você joga no canal, você joga no seu Instagram, olha, eu vou estar lá, eu vou estar pregando, 40 pessoas no máximo. A gente fica triste, você vê como que a palavra, automaticamente, ela vai se esvaindo e as pessoas vão automaticamente se esfriando e nisso elas vão se afastando de Deus. E a Bíblia pede para a gente ter vigilância, porque ele não vai falar, ó, eu vou chegar amanhã, tá? Ai, Senhor, desculpa. Ai, Senhor, me proteja de tudo. Ai, eu estou arrependido de tudo. Não vai nem adiantar, porque Deus conhece seu coração. Ele sabe se você está arrependido ou não. Então, não adianta esse negócio. Para você avisasse, ele sabe do seu coração. Na última hora eu me arrependo. Isso é bobeira. Porque o arrependimento tem que ser de coração. Vamos lá. Quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem a dores de parto a que está para dar à luz. Ele faz uma analogia aí. Essa grande tribulação, a dores de parto. E nenhum modo escaparão. De nenhum modo escaparão. Não vai escapar. Eu vou ler de novo. Quando andares dizendo paz e segurança. Essa paz e segurança é uma falsa paz. É como se fosse um governo que, eureka, descobri
descobrir a paz, descobrir como governar, descobrir, tá tudo em paz. As pessoas vão pensar, conseguir paz, o Oriente Médio está em paz, agora tem a guerra da Ucrânia lá, acabou, tá tudo em paz, tá tudo bem, não tem pandemia, não tem nada, parece que tá tudo, subiu um governo maravilhoso, que tá tudo certinho. As pessoas vão até esquecer de Deus. Porque vai estar tão bom, vai até esquecer de Deus. Quando chegar essa paz, nós vamos precisar ficar preocupado. Quem lê a Bíblia, que conhece a palavra, se preocupe quando a gente ouve paz, principalmente se essa paz vier de Israel. Fiquem preocupados quando essa paz vier de Israel, principalmente. Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina, rápida, destruição, como vem as dores de parto. Quando a mulher vai ter um parto, quando a mulher tem um parto natural, vamos dizer assim, tá? Porque nessa época não tinha cesárea, era parto natural. A mulher sentiu a dor, a criança vai nascer, não tem como voltar. A criança não vai ficar lá esperando a mulher falar, agora, não. Deu as dores de parto, a mulher tem que correr, vai, porque a criança vai nascer. É meio que assim, é rápido, tá tudo calmo. Aquela barriga maravilhosa, linda, tudo bem. Mas de repente vem aquela tribulação terrível, aquela dor terrível, a mulher tem a criança. E é uma coisa que ele fez uma analogia a isso aí, olha. Lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. A quem está para dar à luz, que sente essa dor. De nenhum modo escapará. Não tem como escapar, a criança vai nascer. Você aceitando a criança, você não aceitando. Ela vai nascer. Entendeu? É esse tipo de analogia que Paulo faz. Essa destruição é algo que às vezes a gente fala assim, mas vai vir uma destruição. Amados, se você professou a fé em Cristo, se você é de Cristo, você tem fé em Cristo, você aceitou Cristo como seu Salvador no seu coração, você fala dessa fé, você é uma pessoa que tem a fé firmada em Cristo, você é de Cristo, você professa, você fala, você faz da sua vida um declarar de Cristo nessa terra. Você não tem que ter medo dessa destruição. Quem que tem que ter medo dessa destruição são os ímpios. São os ímpios, porque na verdade o livro das revelações, o livro de, acabou, veio, pra gente é a glória. Pra gente é a gente, acabou essa carne, porque essa carne aqui é que mortifica a gente, essa carne é como se fosse um cimento para nossa alma, ela sufoca a gente, porque a gente fica brigando com o mundo, com a carne, porque a gente também passa por isso, não são só as pessoas que estão no mundo, que já estão lá, mas a gente mais ainda, porque Satanás quer atacar a gente para a gente ir realmente para o mundo, né? Ele faz esse trabalho. Então, para quem é de Deus, para quem está professando a fé em Cristo, vigie, não caia, não perca a esperança, não perca a fé, continue falando, não desista, igual eu falei, olha, às vezes eu consigo um seguidor na semana, mas toda semana eu estou trazendo uma palavra, continue, arrume um meio de falar, arrume um meio de praticar o ID, arrume um meio de evangelizar, porque o tempo está curto e essa destruição é para quem não está em Cristo, e às vezes a gente tem até a família inteira que não está em Cristo. E isso me preocupa aqui, eu quero ver os meus no céu. Eu creio que vocês também querem. Então é algo assim, dá um jeito de falar. A gente recebe cada não. A gente recebe cada não na cara violento. A gente fala, meu Deus, dá vontade de falar, também não vou nem mais. Mas Deus não deixa. Ele assim, insiste nessa pessoa, insiste e continua. Porque ele não desistiu da gente, então a gente tem que ter aquele caráter. Eu não vou desistir. Eu não vou falar, mas eu vou orar. Eu vou orar insistente, porque a gente tem que insistir na oração. Porque Jesus mesmo fala que a caça de demônio, que ela só cai com jejum e oração. Então a gente tem que sempre estar orando. E eu vou continuar aqui. A necessidade da vigilância. Dá tempo? Dá. A necessidade da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Porque ele está falando para o povo de Tessalônica, lembra aí? Ele pregou lá, ele sabe que esse pessoal que está ali, eles não estão em trevas, porque eles foram discipulados pelo apóstolo, ele sabe que eles estão em Cristo. Timóteo falou, a igreja está perseguida, mas eles estão firmes. Então Paulo ficou tranquilo, né? Tipo, olha, vocês estão bem, vocês estão em Cristo. Tanto que ele fala aí, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa.
É aquilo que eu falei, se a gente está em Cristo, se a gente não está em trevas, se a gente não está compactuando com o mundo, compactuar que eu falo é assim, ser um homicida, ser uma pessoa que está entrando no vício, fazer mal para os outros, roubar, disseminar seita, disseminar heresia, tirar as pessoas da igreja, começar a plantar coisas na igreja, dentro da igreja começar a plantar coisas para desviar as pessoas. Eu falo desse tipo de comportamento, porque é esse tipo de comportamento que vai ter preço. É esse tipo, é você desviar a pessoa, é você fazer mal, é você machucar alguém, é você maltratar pessoas que estão matando filhos que estão matando os pais, pessoas que são golpistas, que estão lesando uma pessoa idosa, lesando um filho. Tantas coisas estão acontecendo no mundo, pessoas que estão viciando os seus filhos, levando para a prostituição, levando para as drogas. É esse tipo de maldade que o mundo tem, que a gente tem que ficar preocupado. Porque o pecar é algo do homem, a gente peca e pede perdão a Deus diariamente. Mas é esse tipo de conduta que é muito perigosa. E ele fala aqui, ó. Que esse dia, como ladrão, não vos pegue de surpresa, quanto vós todos sois filhos da luz. Então a gente não tem que se preocupar, vocês são filhos da luz, não tem que ter preocupação com esse dia. Você não está em Cristo? Se você está preocupado, alguma coisa está acontecendo. Volta, reveja tudo e volte para Cristo, porque esse dia não é uma preocupação nossa, não é para ser. Nós não somos da noite, nem das trevas, porque naquela época tudo que era errado fazia à noite, né? Então por isso que ele falava isso, né? Quem quer fazer coisa errada faz à noite. Não teve uma época que bandido só agia à noite? A casa durante o dia ficava até aberta, portão encostado, porta encostada, ficava até aberto, porque a gente tinha medo do quê? Da noite. Porque o bandido, a pessoa que ia roubar a gente, eles chegavam quando? À noite. Naquela época isso funcionava. Hoje, a gente coloca o bandido dentro da casa da gente no meio do dia, né? Aborda a gente no semáforo, entra no carro da gente, a gente que põe o bandido dentro da casa. Mas naquela época não, essa palavra valia muito, porque era à noite que acontecia as piores coisas, né? Os filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Esse dormir é assim, não desanime, não fique fraco na fé, não vai dormir e deixar que as coisas tudo aconteçam, não durma na fé, como essas pessoas que naquela época era muito comum a pessoa ter uma ferida e a pessoa ir lá e cauterizar a ferida com ferro quente. Devia ser uma dor lacerante, né? Ali queimava veia, queimava terminações nervosas, queimava tudo, né? E aquele lugar que era queimado ficava cauterizado. Não sentia mais dor, era um lugar morto, era uma pele morta, insensível, ficava insensível, você podia pegar, ficava insensível. O dormir é isso, é você cauterizar a sua mente e você dormir. E a palavra não te faz mais efeito, porque não passa, quando você cauteriza um pedaço, uma pele, algo, aquilo não passa mais o sangue ali, não tem mais sentido, não tem mais sentimento. É a mesma coisa quando a pessoa dorme na fé. Ela fica sem sentimento e a palavra não produz efeito no coração. Dentro da igreja que está dormindo na fé. Ela vai, ela ouve, mas aquilo já não traz mais no coração dela aquele alívio. E isso é muito preocupante, porque quando a gente vai para o culto, a gente vai para a igreja, a gente tem que sair renovado. Quando a gente ouve uma palavra, a gente tem que se renovar. A gente tem que pegar a visão de reino, Assim como os que dormem, como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem à noite, e os que se embriagam, é de noite os que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios. A gente tem entendimento, somos sóbrios. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para esse dia aqui da ira do Senhor, onde vai ser um sopro, né? Para falar que vai ser um soprar, né? Deus não destinou a gente para esse dia. Deus destinou a gente para a gente ser levado para Ele nas nuvens com o corpo glorificado. Foi para isso que Deus nos destinou. Mas é que a gente procura outros caminhos. Mas isso não está no coração de Deus, não. Está no nosso. A gente que procura isso.
Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, porque morreu para nós, para que quer vigiemos quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Aí ele fala para um cuidar do outro, né? Seja humano, ajuda, consolai um outro. Com essas palavras, console o outro. Eu perdi um ente querido, vamos supor lá, né? Quando eles tinham medo disso, né? Console, né? Ele morreu em Cristo, ele vai ser, um dia Cristo vai vir, vai levar, eles vão ser primeiro, depois vai ser a gente. Consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E assim a gente tem que se consolar um ao outro, consola. A sepultura, ela vai acontecer, né? Muitos vão conhecer a morte, a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Então que a gente possa estar consolando um ao outro. É o que Paulo fala para a gente consolar. E eu deixo aqui para vocês. Não se preocupe com esse dia. Você está em Cristo? Não se preocupe com esse dia. Essa preocupação não é nossa. Essa preocupação é para quem está no mundo, é para os ímpios. Esse dia é a nossa alegria, é a nossa redenção, é aquela ufa, agora eu estou com o meu Criador, agora eu estou com o meu Jesus Cristo, agora eu estou segura, porque o mundo é uma insegurança, o mundo, a gente não sabe daqui um segundo o que vai acontecer, o mundo tem muita doença, tem insegurança, muita gente ruins no mundo, muita gente que querem mal da gente. Então esse dia vai ser pra gente, acabou, eu estou livre de tudo isso, eu estou livre desse corpo que tem doença, eu estou livre das pessoas ruins, agora eu estou em paz com meu Criador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que essa palavra possa entrar no coração de vocês. É uma palavra muito simples, bem tranquila, mas faz a gente pensar direitinho em tudo, principalmente na nossa vida, nas nossas questões diárias, como a gente está mantendo as nossas relações. Fala do amor de Cristo para os seus vizinhos, para as pessoas que chegam perto de você, porque você pode até ser cobrado disso. Eu mandei uma pessoa para falar de Cristo e você não falou. Eu sei que às vezes a gente não tem a resposta que a gente quer, como eu acabei de falar para vocês. A gente vem, a gente grava e a gente às vezes, uma palavra, um seguidor, às vezes nenhum. Mas a gente não pode ficar abatido, a gente não pode se abater. Jesus falou que ia ser difícil mesmo, é difícil. Como eu falei, as pessoas colocam uma coisa boba no YouTube, colocam uma coisa assim que não vai te causar nada, não vai te ficar em nada e olha, estoura de visualizações. E isso deixa a gente triste, porque às vezes a gente prega, as igrejas estão vendo e às vezes a pessoa não se inscreve no canal, não compartilha a mensagem. É uma mensagem de salvação. É uma mensagem de salvação, é para você se salvar, é para você se desvincular desse mundo, para você se salvar. É uma preocupação que eu tenho com a salvação do próximo. Amém? Então que vocês possam ficar com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês grandemente e estejam sempre firmados na rocha, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus.